church. Good morning, Abba Church. Não sei se vocês checaram a internet da igreja, é para estar melhor. I don't know if you checked, but our Wi-Fi is back and better. Conseguiram acessar a aba Guest? Is it working, Abba Guest? Ok. Awesome. Às vezes você tem que ficar meio nervoso pro negócio andar. Sometimes you gotta brute force that thing. Levanta as mãos lá em cima. Let me see a hand like this. Que Deus abençoe a sua vida. May God bless your Que life. Deus abençoe a sua casa. God bless your Que home. Deus abençoe a sua família. God bless your Em family. nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém? Amen. Olha, inveja é pecado, Now, jealousy is a sin. Envy is a sin. porque nesse momento é peça única. Because right now, this is our testing one. Nós estão todos perdoados. It's not ready yet, you know. Nós pedimos um modelo para ver se era bom o We wanted tecido. a new model to see if it works, if it's nice. E aí tem aqui o Deieno. The Yeno collection. E aqui do lado tem a canção do Deieno. And here, the song that has the Yeno in the lyrics. É muito chique, não é? Cool, right? Tá aprovado? You like it? Is this... Então já tá a caminho, tá Okay, vindo, then tá we'll bom? make Now I know for Eu sure. achei muito linda essa blusa. But I really like this one. Amém? Amen. Gente, deixa eu prestar um relatório para vocês aqui da nossa jornada da generosidade. Let me give you our generosity report. Saímos de 77 pessoas para 114 pessoas nessa semana. We now have Você 114 pode people aplaudir a contributing. Jesus? Can you praise the Lord? Nós precisamos aqui no mínimo os 300 de Gideões. We need at the very least 300 from Gideon. No mínimo 300 pessoas. At the very least. Mas nós vamos chegar no nosso objetivo de 770 pessoas. But we will get to 770. Amém? Amen. Em nome de Jesus, In the name of Jesus. nós já estamos vendo o que o Senhor vai fazer na nossa nova We are casa. already seeing what the Lord is doing in our house. Então, a primeira coisa aqui, alguém que já faz parte da jornada da generosidade e não pegou o seu quadrinho de aliança, de memória, para você colocar lá na sua casa. Pastor, já estou contribuindo, fiz a subscription, fiz presencialmente, mas ainda não tenho. Is there anyone here who's contributing to our generosity journey but still did not get the card to take home? Você pode pegar aqui agora. You can grab one right now. E eu quero orar por você. And I want to pray for you. Você já está contribuindo You're already e contributing, ainda não pegou. but we still didn't give you your Levante a mão card. se tem alguém. Lift up your hand if we forgot you. Ok? Quiser, por favor, vem aqui. Pode entregar para ela ali. Mais alguém? Anyone else? Ok. Okay. Muito bem. Nossa internet está funcionando bem. Our Wi-Fi is Se working. você ainda não fez a sua subscription pelo cartão de crédito, eu If you te still convido. didn't sign up with the card on this, Isso é mais do que dinheiro, isso é aliança. know that this isn't just money, it's covenant. Nós estamos fazendo isso juntos. We're doing this as a family together. Algumas pessoas estão fazendo presencialmente em cada culto. Some people are doing it presently every Sunday. Então nos deixe saber, avise aos voluntários, aos tesoureiros, So please let us know, tell our que volunteers você está fazendo presencialmente. that you're doing it Para presently, nós colocarmos você aqui so we can add you to the e list te darmos esse símbolo da nossa aliança, and give ok? you your plaque. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quando você sair, Now when you leave, nossos voluntários estão distribuindo esse marcador de livro, marcador de página, our volunteers are giving you this page marker right para here você colocar aí no seu livro, na sua Bíblia. to put in your books or Bibles. E atrás está o QR Code da Jornada da Generosidade. And on the back, this very same QR code is right there. Se você quiser fazer isso em casa, compartilhar com algum You amigo, want to do this from home, share with a friend, você pode levar o QR Code com você. you can take the QR code home. Amém? Amen? Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Deixa eu fazer duas recomendações aqui da loja. Also, two things from our store. Nós temos algumas Bíblias que são Bíblias assim bem robustas para estudo. We have very robust study Bibles. Essa aqui é uma das mais incríveis que existe, que é a Bíblia Dake. This is the Dake Bible that we have. E ela tem capítulo por capítulo, versículo por versículo interpretado. So, an interpretation for every chapter and every verse E ela tem assim uma boa profundidade teológica. with great theological depth. Então isso ajuda muito estudiosos da Bíblia, So, this is great for studying. ok? Eu recomendo se você deseja. I highly recommend it if you like it. Não são muitas Bíblias dessas, elas são mais
complexas, mais densas, These are more complex, more dense studies. mas é para quem ama estudar a Bíblia com profundidade. For those of you who love that, Eu recomendo, nós temos ali no App Store. recommend it over there at Abba E Store. estamos iniciando aí 2026. Also, starting 2026, E esse devocional pode te ajudar. this is a devotional book you can start with. Manhã e noite. Morning and night. São reflexões de Charles Spurgeon. Reflections by Charles Spurgeon. Você tem uma pela manhã e uma à noite antes de você deitar. For when you wake up and when you go to bed. Então são ferramentas que te ajudam na compreensão da Bíblia. Great tools to help you understand Scripture. Disponível ali no Abba Store para quem Available at Abba Store, desejar. if you want. Amém? Amen? Fecha os teus olhos por alguns instantes. Now close your eyes for a moment. Abaixe a sua Bow cabeça. your heads. Precioso Espírito Santo, Precious Holy Spirit, nós amamos a tua presença. we love your presence. Nós reconhecemos a tua presença. We acknowledge your presence. E nós precisamos da tua presença. And we need your presence. Coloco diante do Senhor esta manhã I place before you now a tua palavra. your word. Senhor, eu declaro mentes e corações disponíveis a ouvir a tua palavra. Lord, I declare minds and hearts open to you. Fala conosco. Speak to us. Queremos ouvir a tua We want voz. to hear your voice. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Na próxima quarta-feira eu continuo falando sobre destronando o espírito de Jezabel. Next Wednesday, we'll continue the campaign on talking on the topic of destroying the spirit of Jezebel. Na última quarta-feira eu realizei um sonho. Last Wednesday was a dream come true. Essa igreja parecia um domingo de ceia. The place was packed like a Sunday, Quase não tinha lugar. like actually packed. Eu falei, é possível? I said, Lord, how could this be? Deus ainda trabalha? God, you're working. E foi libertador para quem veio. And there was so much breakthrough. Então te vejo quarta-feira. So I'll see you next week. Vem do trabalho, vamos fazer isso juntos. Come from work, let's do it together, come on. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Now I got a word of God for you. Nós estamos nesse mês de janeiro já declarando o ano da identidade sobre esta casa. In this month of January, we're already declaring that this is a year for identity. E eu quero hoje falar sobre Neemias. I'm going to talk to you about Nehemiah. A palavra que Deus me deu está no livro de Neemias. The word that the Lord gave me today is in Nehemiah. Domingo passado nós falamos sobre Gideão Last Sunday, we talked about Gideon. e foi poderoso o que Deus nos deu no domingo passado. And it was powerful what the Lord gave us last Sunday. Hoje eu quero falar sobre Neemias Now I want to talk about Nehemiah. e eu vou destacar o primeiro capítulo, que é o capítulo de número 1. Let's start with chapter 1. Toda a história está entre o capítulo 1 e o capítulo 6. Now the story part of this happens from chapters 1 to 6. Mas eu vou destacar hoje o capítulo de número 1. Let's talk about chapter 1. E nós vamos caminhando entre os versículos e vamos entendendo aqui o que Deus quer com a gente. And we'll walk this out as the Lord leads us, Por okay? isso que eu recomendo sensivelmente que você tenha uma Bíblia, That's why I recommend that you bring your Bible, preferência de papel, nas mãos, a real paper one, para você fazer as suas observações pessoais. so you can make these observations along with Amém? us. Amen? Muito bem. Okay, Deixa eu te situar aqui nesse momento em Neemias 1. let me catch you up to speed so far with Nehemiah. Nesse instante aqui, a nação de Israel não está em guerra. Now, right now, the nation of Israel is not in a position of war. Israel não está debaixo de uma escravidão. This is not a season where they're at war or at slavery. Nesse momento aqui, a nação de Israel está voltando de um cativeiro. Right now, they are coming back from captivity. É o cativeiro babilônico. They're Babylonian captivity. Só que nós vamos descobrir que agora, a partir desse cenário, o problema de Israel já não era mais um inimigo externo. We'll notice here that their problems are no longer external enemies. E o que vai ficar destacado no texto é a situação em que a cidade está exposta, porque o muro está quebrado. But rather the fact that now the city is exposed because their walls have been taken down. Basicamente, para você entender, For you to understand, espirituais me ouçam, if you're spiritual, you'll o get que significa uma cidade com um muro quebrado? what does it mean to live in a city with no walls? É que apesar da aparente restauração, It means that even though it looks like everything's fine, muro quebrado significa que a restauração está inacabada ou pela metade. no walls means that the restoration is incomplete. A Bíblia diz que no cativeiro babilônico, Now, during their captivity in Babylon, eles ficaram aproximadamente 70 anos sobre esta escravidão.
They spent 70 years stuck there. Exatamente como Jeremias profetizou. Just as Jeremiah said would happen. Nesse processo da escravidão, Now in this process of slavery, a Bíblia diz que o templo foi queimado, the Bible says that time was burning up, os muros foram derrubados the walls were destroyed, e o povo ficou escravo no exílio da Babilônia. and the people were exiled in Babylon. 70 anos depois, 70 years later, todo esse exílio termina. the exile comes to an end. A Bíblia diz que Babilônia caiu, The Bible says that Babylon falls. outro governo assumiu, A new kingdom took over, que foi o governo do rei Ciro, the Syrian one. e esse governo agora, o rei Ciro exige o retorno de Israel para sua terra. And the Syrian king returns the Israelites back to their land. E o povo começa a voltar por etapas. And the people come back in stages. A Bíblia diz que foi Zorobabel quem reconstruiu o templo. First it was Zerubbabel that rebuilt the temple. A Bíblia que estava perdida foi encontrada por Esdras e a lei voltou para a celebração do templo. Then Ezra brought the law back into the temple. Então, estruturalmente, parecia que estava tudo bem feito. So structurally, it looked like it was a job well done. Só que Deus levanta Neemias por um detalhe vital para a cidade, But God lifts up Nehemiah for an important detail, para a reconstrução dos muros. to rebuild their walls. Quer dizer, o culto voltou, Meaning, okay, we got the worship a again, palavra estava no culto, we got the scriptures again, mas a cidade estava exposta. but the city is exposed. Jerusalém estava de pé na estrutura, Jerusalem had structure, mas não estava protegida. but no protection. Você entende isso? You catching that? Você já teve essa sensação de que o culto está com você, You ever felt like, okay, worship is in place, você está no culto, and I'm there, você tem até a palavra de Deus com você, and I got the word of God with me, mas ainda assim você tem a sensação de que não está protegido. but for some reason I feel O que unprotected. está acontecendo aqui? So what's the problem? O povo está em culto, Well, the people are worshiping, mas não tem uma autoridade, a identidade não estava estabelecida. but lack identity. Porque é isso que o muro representava. That's what the walls represented. O muro representava a identidade, The wall represented their firm identity, a segurança, their safety, o limite da segurança, their security o, and assurance, o nível de governo presente na cidade. their present government. Escuta uma coisa. Listen, Deus ele já havia tirado o povo da escravidão, God had already delivered them before, mas precisava tirar também a escravidão de dentro do povo. but also needed to deliver them from within. Algumas pessoas saem do ambiente da escravidão, So you may leave the place of sin, mas a escravidão não sai de dentro deles. but then it lingers inside of them. Qual que é a proposta aqui? So what's the problem? Reestruturar, trazer a estrutura de volta, a restauração para a identidade. To restructure their identity. E o que a gente aprende com Neemias? What do we learn with Nehemiah? Valorizar e respeitar os processos. Value and respect the Porque process. todos aqueles que pulam etapas Because everyone who skips stages só tratam o sintoma. only work with symptoms. Mas quem respeita o processo But those who love the process encontra a transformação. find transformation. Alguém entende isso aqui? You understand this? Diga graças a Deus. Say glory to God. Eu vou falar de novo. I'll say it again. Enquanto você pular etapas, So long as you keep skipping você steps, só vai tratar sintomas. you only work with symptoms. Já ouviu falar de gripe maltratada? You ever heard of a bad cold, Gripe mal curada? a poorly taken care of E daqui a cold pouco ela volta de novo? that just keeps coming back every Você other só day? tratou sintomas. That's because you only took care of É the symptoms, assim no mundo espiritual. and it's the same in the spiritual Com realm. Neemias nós entendemos a força dos processos. Nehemiah makes us understand the need for a process. Então é aqui que eu te convido a caminhar na Bíblia comigo. So now I invite you to walk with me as we Olha o read. livro de Neemias, Look at Nehemiah, capítulo de número 1 chapter 1, e o versículo de número 1. verse 1. A Bíblia diz: Bible says, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, the words of Nehemiah, the son of Hekeliah. It came to pass in the months of Kislev, in the 20th year, I was in Shushan in the citadel. por que eu fiz essa pausa? Okay, why did I pause? E por que eu fiz esse destaque? Why did I highlight Para this? você entender uma coisa. To understand that, Neemias não está em Jerusalém. Nehemiah is not in Jerusalem, Ele está fora de Jerusalém. he's outside. Porque ele vivia em Suzã, Because he lived in Husan, junto da fortaleza. in the citadel. O que isso quer dizer? So what does this mean? Significa que Neemias, ele já estava no seu contexto, It means that he knew in his na context, sua realidade, in his reality, ele já estava num lugar seguro. he was already in a secure place. Ele já estava
num lugar aparentemente estruturado, in a structured place, confortável. comfortably. Você percebeu? You notice that? Uma vez eu ouvi uma frase I saw a quote muito once, interessante, very interesting one, que diz assim: and it said this: a prosperidade excessiva excessive prosperity é prejudicial para o povo de Deus. is a prejudice for God's people. Por quê? Why? Porque se alguém se sentir um pouquinho só mais seguro, Because should anyone feel a little safer, ele para de lutar. they stop fighting. Não, pastor, mas eu já venci minhas lutas. Well, Pastor, I already overcame Mas my não é battles. só sobre você. Well, it's not just about you. É sobre uma casa. It's about the É whole sobre um house. corpo. It's about the body. É sobre uma família The family. que vai além do que você pode imaginar. So much bigger than yourself. Então, se eu estou seguro, So if I feel por fine, que eu vou me importar? why should I care for Eu others? já venci. I'm doing Que great. cada um tenha a sua vitória. Let them handle their Eu não business. preciso me importar. I don't need to care. A Bíblia diz: eu estava The Bible says I was lá em Suzã, in Shushan, na fortaleza, in the citadel, mas ouvi falar de Jerusalém. and I heard word of Eu Jerusalem. ouvi falar da cidade que representava a minha fé, I heard about the city that represents my faith, a minha história, that symbolizes a my minha story, identidade, my identity, aquilo que me gerou. who I am. Eu fiquei sabendo And I heard que ela estava em ruínas. that she lost her Então eu me walls. levantei So I stood e eu me importei. and went. Oh, alguém diga alguma coisa. Somebody say something. Escute. Listen. Nesse ano da identidade, In this year of identity, Deus vai tirar você do seu conforto aparente. the Lord will shake you from your comfort zone, Você vai se levantar porque existe em você bring you to stand because there's uma inside you identidade an identity que não é só local, that is not just tem a ver local, com o reino de Deus. but has to do with the kingdom. Quem recebe essa Who palavra? receives this word? Oh, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. A identidade em você não é determinada pelo lugar onde você está. Your identity is not local. A identidade que você carrega é determinada pelo governo da sua vida. Your identity is based on the government upon your life. Alguém diga alguma coisa. Somebody say something. Não é porque, na verdade, eu não preciso me envolver. Well, I shouldn't get involved. Não, toda a minha fé e a minha dedicação era pelo meu ministério do Brasil. No. My faith and my dedication for my ministry in Brazil. E como eu só estou de passagem nessa terra, Since I'm just passing by, eu não preciso trazer o meu coração para cá. I don't need to care. Identidade não é geografia. Identity is not geography. Identidade é de quem governa a sua vida. Identity is from the kingdom. E aonde você estiver, Wherever you go. oh meu Deus, My God. aquilo que você carrega de Deus precisa estar That what you carry from the Lord must be there. fluindo através de você. Flowing in your life. Aleluia. Hallelujah. Quem sabe quem é em Deus? If you know who you are in God, Ele está dizendo: eu sei quem é Jerusalém. he's saying, no, I know Jerusalem. Eu sei onde a minha fé foi gerada. I know my city. Eu sei em que condição eu fui gerado. I know where I grew up. Quem sabe quem é em Deus If you know who you are in God, não aceita o seu conforto aparente. you don't accept the comfort of this Ele age, não aceita o seu controle aparente. the control of the moment in time. E Neemias está sendo chamado por Deus So Nehemiah is called by God não para reviver passado. not to relive the past. Não é sobre o passado. It's not about that. Deus está chamando Neemias. God is calling Nehemiah Não é para tentar corrigir algum tipo de erro que ficou lá atrás. not to correct a mistake they forgot. E Deus, ele só está tocando Neemias No, God is calling Nehemiah para que haja um avivamento quanto à responsabilidade do presente. to bring a revival of responsibility in the O que present você teve time. que fazer lá atrás já foi feito. Because the past is in the past. Eu estou te levantando para ser alguém hoje aqui I'm waking e you up to be agora. somebody right now. Nesse tempo, In this time. nessa circunstância. In this season. Alguém entende isso? Did anybody hear that? É, meu amigo. It's cool, right? O seu coração precisa vir, Yeah, your heart's gonna be here. porque existe toda uma nação esperando. There's a whole nation waiting. É muito confortável escolher não fazer nada. It's comfortable not to do nothing. Não, tá tudo sob controle. No, it's all good. I'm Eu não fine. preciso me envolver desse I jeito. don't gotta help. No, it's okay. Na quarta-feira, quando eu terminei de pregar, On Wednesday, when I finished preaching, Deus me deu um momento muito particular na mensagem. the Lord gave us a special moment in the message, E muita gente pegou. and everybody caught this.
Aliás, foi a primeira vez, eu acho que foi a primeira vez que a internet teve quase 200 aparelhos conectados no mesmo horário. I think it was the first time we had like 200 viewers like locked in. Foi lindo o que Deus fez na quarta-feira. It was insane. E eu terminei com uma palavra de Jesus para os discípulos. And I finished with a word about the disciples. Quem tem ouvidos, ouça. If you got ears to hear, let them hear. Jesus chegou e disse assim. Jesus said, Eu fiz uma aplicação inversa. I made an inverse application. Jesus não perguntou sobre como que as pessoas veem os meus milagres. Jesus did not ask, what do they say about my miracles? Como que as pessoas avaliam os meus sinais? Or what do they think of my signs? Como que as pessoas estão recebendo a minha movimentação sobrenatural? Or how do they receive my movement? Não, Jesus perguntou assim. He said, Quando mencionam o meu nome, when you say my name, quem eles pensam que eu sou? who do they think you're talking about? Não é sobre quanto você tem. It's not about what you have Não é sobre quanto você fez. or what you did Não é sobre posição ou lugar. or where you're at. É sobre teu nome. It's your name. É sobre quem você é. The name. Quem é que o povo diz que eu sou? So who do they say I am? Pedro respondeu. Peter answered, Tu és o Cristo, you are the Christ, o Filho do Deus the vivo. Son of the living God. Porque o povo Because people, te compara a profetas. they call you Mas prophet, eu sei quem você but é. I know who you Tu és are. o Cristo, o Filho do Deus vivo. You are the Christ, the Son of the living Jesus God. pega a resposta So Jesus takes that e answer devolve para Pedro and sends it no back mesmo tom. in the same E energy. tu és Pedro. And you are Peter. Ele não tocou sobre posição, He didn't talk position nem sobre circunstância. or circumstance. Ele falou, tu és Pedro. He said you're Peter. E se você sabe And if you know quem você é em mim, who you are in me, o inferno não prevalecerá not even contra hell você. itself can Se prevail você against you. sabe quem você é na minha If you know who igreja, you are as a church, o inferno não pode se levantar not contra even the você. gates of hell will Por prevail. favor, levante a sua mão em nome de Jesus. Somebody praise the Lord. Esta manhã, This você morning, precisa saber quem você é. you must know who you are. Não é o seu conforto, Not in your comfort é o que zone. você carrega, But by what you é quem carry. te governa aqui. That which governs Eu you. me importo com I Jerusalém. still care about Eu me Jerusalem. importo com a minha terra de fé. My land, my place. Diga alguma coisa, por favor. Somebody say something. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Hallelujah. Então, se você se importa, So if you care, versículo de número 2. well then verse 2. E veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e eu me interessei, eu me importei, eu comecei a perguntar, e perguntei pelos judeus, perguntei se alguém escapou, perguntei se restou alguma coisa, e perguntei como Jerusalém estava. That Hanani, one of my brethren, came with me from Judah, and I asked, and I inquired, and I sought concerning the Jews who had escaped, who had survived captivity, and concerning Jerusalem. Algo simples aqui. Very simple. Quem perde sua identidade When someone loses their identity, se acostuma com a sua condição local they get used to whatever's around, e geográfica. whatever's nearest. Como eu sei que eu perdi minha identidade, pastor? How do I know I lost myself? Você não se importa. Because you don't care. Ah, irmão. My Sei brother, lá, se tá de pé, se tá trabalhando, sei lá. whatever, man, I don't care. E a sua esposa? Sei lá. About your marriage? Oh, it's whatever. Ela cuida da vida dela. It happens. What are you gonna E do? o seu esposo? Sei How about your lá. husband? I don't know. E seus filhos? How about your kids? Como eu sei que eu perdi a identidade? How do I know I lost the plot? Nada te move. Nothing moves Nada you te anymore. comove. Nothing bothers Por you anymore. favor, No, listen. me fale dos judeus. Tell me about the Jews. Alguém sobreviveu? Did they Como survive? que está o culto? How did they make Sim, it? sim, me fale de Jerusalém. Tell me about Jerusalem. O que ele está dizendo? What is he saying? Como está minha família? How's my family? Como estão meus relacionamentos? How's my culture? As minhas alianças? How's my O nosso lugar de fé? How's my O covenant? nosso ambiente de The culto? place of faith? Onde a palavra está? Where the word Como is? está? How are they Eu doing? me importo. I care! É isso que ele está dizendo. That's what he's saying. Eu me importo. I still care! Como eu sei que Deus começa a curar uma casa? How do I know that God is healing the house? Quando alguém começa a fazer perguntas. When someone starts asking real Por que questions. não oramos mais? Why don't we pray more? Por que não jejuamos mais? Why don't we fast? Aonde a palavra se perdeu? Where is the scripture in O our que house? fizemos do respeito dessa casa? What do they say about our home? Aonde está o culto? Where is the service? O altar da casa? Where's the altar of praise? Alguém sobreviveu? How did we survive? Eu me importo. I care. Ele se importa. He cared. E ele pergunta, he asked, aonde eles estão? Where are they? Alguém precisa começar a se importar. Somebody's got to start Alguém caring. precisa começar a se importar. Start caring! Senhor, eu me importo. Lord, I care A nossa casa,
about my a house, nova casa my new home, espiritual the spiritual sobre house, minha família. my family. Onde está a sua palavra? Where's the word? Aqui na minha casa. Lord, in my Quem house. sobreviveu para adorar? I survived Quem because está of de you. pé para exaltá-lo? I stand because of Aonde you. está a memória da nossa fé? The memory of my Aonde faith. estão os princípios que nos trouxeram? Lord, what are my principles? Aonde está a promessa que nos Lord, que nos moveu? The covenant that moves us. Aleluia. Hallelujah. Aí a Bíblia diz, The Bible says, versículo 3. verse 3, Então disseram para Neemias: aquilo que restou, que ficou do cativeiro, alguns poucos ainda amargam a escravidão, mas lá na província, uma miséria, um desprezo. Assim, você perguntou de Jerusalém, os muros de Jerusalém estão fendidos e as suas portas estão queimadas a fogo. and they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down and its gates are burned with fire. Sabe o que me dói quando eu estava lendo isso aqui? You know what broke my heart as I read this? A Bíblia diz: o povo está em grande miséria e desprezo. The Bible says they are in great misery and reproach. Quando a identidade está quebrada, When identity is broken, você continua existindo, you still exist, mas você vai se diminuindo por dentro. but dying inside. É uma mistura de sobrevivência e vergonha. It's a mixture of survival and shame. Entendeu? É uma mistura de sobrevivência e vergonha. Survival and shame. Você está existindo, You exist in a space, mas você está reduzido por dentro. but dying inside because you don't know who you are. Você deixa de existir internamente. And you just kind of give up. A Bíblia diz: os muros de Jerusalém estão fendidos. The Bible says the walls are broken down, Significa não há proteção. meaning we're unprotected. Como eu sei que eu perdi a minha identidade? How do I know I lost myself? Você não tem mais limite para o erro. You have no boundaries with evil. Porque não tem limite. You never said anything. Não tem nada que vai conter você. So there's nothing holding it back. Você tem facilidade para sair. It's easy E você não tem segurança para qualquer coisa entrar. with no safety. Você perde o limite da sua segurança. You lose boundaries with security. Você fica espiritualmente vulnerável. Spiritually vulnerable. Entra tudo que não presta Anything can walk e in, sai tudo que não precisava. and all goodness can walk out. A Bíblia diz: as portas estão queimadas com fogo. The Bible says the doors were burned down with fire. Falam de acessos It destruídos. speaks of a destroyed Quer dizer, access. sem porta não tem controle. Meaning with no door, there's no control. Jerusalém está lá, Jerusalem is still a there. cidade está lá, The city is still o there. templo está lá, The temple is still mas a there. sua identidade está exposta. But they don't even know who they are anymore. Você vem para o culto, You came to service. Jerusalém está lá, Jerusalem is there. o culto está lá, Service there. mas não tem proteção, But no protection. não tem limite. No boundaries. Quando a tua identidade é clara, When your identity is made você clear, coloca portas you have a door. e você diz: pra cá não entra, I can say, here evil will not e pass, daqui pra lá não sai. and here my blessing will Oh not meu leave. Deus, eu profetizo. My God, I Levante as prophesy. mãos. Lift up your hands. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Portas seguras Safe doors sobre a tua casa, Upon your home. sobre a tua família. Upon your family. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. E que toda vergonha and all shame saia. be gone. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Aleluia. Hallelujah. Vamos pela Bíblia, So let's read the que é Bible. muito melhor pela Bíblia. So much better with the Olha o Bible. versículo 4. Look at verse 4. E então aconteceu, e sucedeu, que eu, sim, perguntei, mas escolhi ouvir cada uma das palavras. E depois que eu ouvi, eu me assentei, eu chorei, eu lamentei por dias, e jejuei, e orei diante do Senhor, Deus dos céus. So it was, when I heard these words, that I sat down and I wept and I mourned for many days. And I was fasting and I was praying before the God of heaven.
Pastor, quando é que eu perdi a sensibilidade para o agir de Deus? Pastor, when did I lose the heart for God's movement? Como que se perde a sensibilidade para o agir de Deus? How do you lose the sensitivity to God's action? Quando você é incapaz de ouvir. When you are incapable of hearing. Quando você perde a capacidade de ouvir. When you lose the capacity to hear. Porque a restauração de Deus, Because the restoration of God, a fé vem pelo ouvir. faith comes from hearing. A restauração de Deus Restoration from God começa pela capacidade de ouvir. starts by hearing. De ouvir a voz de Hearing Deus. the voice of God. Neemias disse, eu ouvi Nehemiah said, after I heard this, atentamente. I heard all of it. E eu senti. And I felt it. Eu senti. I felt it. Eu senti. felt it. Como se fosse eu. As if it was me. Eu senti. I felt Por it. isso eu me assentei. So I sat down. Eu parei. I stopped. Eu parei. I stopped. Me assentei. And I sat. Fui jejuar. And I fasted. Fui orar. And I prayed. Fui chorar. And I wept. Eu não agi por impulso. I didn't move by impulse. Eu respeitei o processo. I went through the process. Porque eu trouxe Deus de volta para o ambiente do governo. Because I brought the Lord to this place of lordship Governo da minha vida. over my life. Qual foi a ferramenta? What was the tool? Parei. I stopped. Não desesperei. I didn't get that. Chorei. I cried. Orei. I prayed. Jejuei. I fasted. Ao Deus dos céus. To the Lord of Neemias heaven. está dizendo: What did he say? traz o teu governo. Lord, bring Traz back your o teu government. governo. Bring your Venha o teu lordship. reino. Bring your Venha o lordship. teu reino. Bring your Venha o lordship. teu reino. Your kingdom Venha o come. teu reino. Your kingdom Venha o come. teu governo. Your kingdom Oh, come. meu Deus. My God. Eu lamentei, diz a Bíblia, I mourned, says the Bible, por muitos dias. for many E days. esse lamento aqui de Neemias não é vitimismo. And this mourning was not victimism. Isso aqui tem intencionalidade. No, it was genuine. Isso aqui é um estado de consciência It was espiritual. being conscious of what's going on. O apóstolo Paulo pensando. Look at Paul. Não, porque algumas pessoas dizem assim, eu não estou sentindo. Because some people say, well, I don't feel this. Eu não estou sentindo, pastor. Well, I don't feel that, Pastor. Por mais que a Bíblia diz, Even though the Bible says, foste comprado you were bought por bom preço. with a good price. Pertence a Deus. You belong to God, E não mais ao mundo. not to the world, E não mais ao diabo. not to Satan. Portanto, So, glorificai a Deus praise the Lord no vosso corpo, in your no body, vosso espírito, in your que spirit, pertence a Deus. which belongs to God. Você não glorifica porque sente. You don't glorify because you feel, Você glorifica porque sabe a quem pertence. but because you know. Não estou sentindo, tá? I don't feel it. Cool. Processe, usa a mente, a cabeça. Process, buddy. Just start. Ok? Ok. Apóstolo Paulo, Apostle Paul. estou sentindo Oh, I feel it. que eu estou com um pecadinho. That I have sinned. Estou sentindo I feel it. que eu estou cometendo uns deletinhos. That I made a mistake. Apóstolo Paulo pensando, No, Paul says this. aquilo que eu quero fazer, That which I should do, eu não faço. I don't. Porque aquilo que eu estou fazendo, And that which I do, porque não é o que eu faço, I know I shouldn't. aquilo que eu deveria fazer, And that which I eu shouldn't, não estou fazendo. I end up E doing. tudo o que não é para fazer, And everything I eu shouldn't be estou doing, fazendo. I do anyway. Só tem uma conclusão. There's only one Se o conclusion. que eu faço não é o que eu quero, If what I do is not what I então não want, sou eu que estou fazendo, but I'm the one who's doing mas é it, esse pecado que habita em mim. but this sin habits É me. esse erro que está em mim, This comigo. mistake is with me. Isso é um corpo de morte. This is a body of death. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Who shall deliver me? Irmão, você não pensa, não? You don't think? Olha, pastor, o que eu fiz. Pastor, look what I E did. às vezes eu pergunto, And sometimes I o ask, irmão não pensa, irmão? you don't think much, do you? Cabeça, não é só para usar chapéu, You know, like with your head here, nem boné. it's not just for É para hats. pensar. There's a brain. Você sabe o que é quem me vai livrar do corpo dessa morte? You know who will deliver you from the body of No sin? tempo dos romanos, In the Roman times, quando você matava alguém when you were to kill somebody por uma atitude estúpida, for murder, o corpo do morto the dead body era pregado no seu corpo. would be tied to your back. E você andava com o corpo do morto no seu corpo. And you have to carry it around town. Again. And you have to carry it around town. Enquanto o corpo do morto ia se decompondo, And it would rot on your back, infeccionava o seu e matava você. make you sick, and then kill you. Essa é a sua punição. And that was the punishment. Paulo está dizendo, eu estou carregando um defunto em mim. Paul is saying, it's like I'm carrying one all the time. Esse homem morto que é minha natureza morta. A dead man rotting on my back, Está agarrado em mim.
tied to me, e tá fedendo, stinking, e tá cheirando mal. rotting. Eu tô tendo consciência do que tá acontecendo comigo. And I'm so well aware of it all the time. É preciso sentir. You gotta feel it. Tem que doer na gente. It's gotta hurt. Você precisa sentir a dor. You must know the pain. Não era vitimismo, era consciência I'm not espiritual. a victim, but simply conscious of the process. Neemias estava dizendo: toca naquilo que é importante, Nehemiah Deus. saying, I'm asking about the things that matter. Toca naquilo que importa, That Deus. which matters most. Ora, você que manda essa. E a Bíblia diz: eu comecei a jejuar. The Bible says, so I E eu fasted. comecei a orar. And I prayed. Porque depois que eu ouvi, Because after I heard, depois que eu senti, After I felt, depois que eu entendi, I understood. eu não fiquei emocionado. I didn't stay moved. Primeiro, First, eu entendi. I understood. Então doeu, So it hurt. eu senti, I felt it. eu chorei And I cried por muitos dias. for many days. Mas quando eu entendi But then I understood. o poder do espiritual, The power of the eu Holy comecei a jejuar. I started fasting. E eu comecei a orar. I started praying. E comecei a profetizar a I vida. started prophesying. Oh, meu Deus! My God. Primeiro você sente a realidade. First you feel the reality. E então você se apega às armas espirituais. Then you take hold of your weapon. E traz para a sua vida o poder das coisas espirituais. Bring to life that which is spiritual. Porque tem gente que sente muito a dor, Because many people who feel it, mas não usa o mundo espiritual a seu favor. but do nothing about it. Sentiu a dor? Felt it, Corre para a oração. pray. Corre para o jejum. Run to Corre pray. para a palavra. Run to fast. Corre para a presença de Deus. Run to the word, run to the Porque presence. você sentiu a realidade. Because you felt the reality of all Aleluia. this. Escute aqui. Listen, Primeiro, first, responsabilidade. responsibility. Depois, Then, ferramentas. tools. Tem gente que tem muitas ferramentas, You have many tools, mas não tem responsabilidade. but you never use them. Você quer ver me deixar irritado? You want to see something grind my gears? É gente inteligentinho na Bíblia perdendo a casa. It's people who know a lot of scripture and they lose their family. Sabe todas as ferramentas, They're book smart with the Bible, mas não tem a responsabilidade. never used it once. Primeiro, responsabilidade. First responsibility. Como estão meus irmãos? How my brothers doing? Alguém sobreviveu? Did they survive? A cidade está de pé? Are they home? Ainda tem culto? Is the city still up? Como que eles estão depois do cativeiro? How do they praise the Lord? Eu ouvi atentamente. I heard the news. Eu senti a dor. I felt the pain. Eu parei. And I stopped Eu me everything. assentei. And I sat. Eu não posso ficar fora. And I said, Lord, I Quer can't be saber out de of uma this. coisa? Lord, I gotta show up. Eu vou fazer algo. So Lord, I'll pray. Armas espirituais. Bring to the spiritual. Orei e jejuei. Okay, I prayed and I Orei e fasted. jejuei. I prayed and I Orei e fasted. jejuei. I prayed and I fasted. Vou falar de novo. Say it again. Todas as vezes que você pular etapas, você só vai resolver o sintoma. Every time you skip a step, you're only handling symptoms. Mas quando você respeita o processo, você vê a transformação When you love the process, you see da transformation. sua casa, da sua família. On your home, on your family. Eu vou terminar nesse ponto aqui agora. And I'll finish like this. Nós iríamos até o 11, mas vou terminar aqui no 5. I'll go to 11, but we'll stop at 5. Olha a conversa de Neemias. Look at Nehemiah. Versículo 5. Verse 5. Ah, Senhor Deus dos céus, I pray, Lord God of heaven, Deus grande, oh great and awesome God, Deus temido, oh great and fearsome God, que guarda you who keep a aliança. your covenant. Sabe quando eu digo para você, You know what I tell you? confissão não é só para você falar que errou. Confession isn't just saying what you did wrong. Confissão é para você declarar quem Deus é. Confession is No seu declaring erro. who God is in your wrong. Tu és o que me restaura. Lord, you restore Tu me. és o que me levanta. Lord, you lift me Tu up. és o que me sustenta. Lord, you sustain Tu és o me. meu socorro bem Lord, presente. you rescue me. Ah, na hora da minha angústia. Lord, you keep É me. por causa das tuas And misericórdias it's because of your que mercy não tem fim, that is endless, que eu ainda não fui consumido. that I have yet to die. Elas se renovam And it's made new a cada manhã. every day. Olha o que Neemias está dizendo. Look what Nehemiah says. Neemias diz: Senhor dos céus. He says, oh great God of Ele heaven. começa reconhecendo quem Deus é. Acknowledging who God is. Ele não começa descrevendo o problema. He doesn't start with the problem. Ele não chega e diz: He doesn't start with ainda tem escravos, the walls are down. tem gente morta, They're still enslaved. ainda tem gente desamparada, People are dying. os muros estão quebrados, The walls have fallen. as portas estão queimadas. The doors are burned. Não, ele diz: No, he starts with Deus this. dos céus, Oh great and Deus awesome dos God céus, of heaven. Deus dos céus, Mighty God. Deus grande, Great Deus God. tremendo, Wonderful Deus God. temido, Powerful Deus God. terrível, Mighty Deus God. poderoso, Awesome God. Deus dos céus.
gente erra, mas o Senhor não erra. We mess up, but you don't. Nós falhamos, mas o Senhor não We falha. fail, but you don't. A gente peca, mas o Senhor não We peca. sin, but you don't. A gente quase desiste, We forget. mas o Senhor tem aliança. We quit, but you make Em covenant. nome da aliança. So in the name of your covenant, Ah, my God. Você sabe por que você não está destruído ainda? You know why you're still standing? Porque Ele não quebra aliança. Because he doesn't break covenant. Ele não quebra aliança. He does not break covenant. Ele deixou você de pé. He left you on your E feet. Ele te deixou vivo He let you live. para se levantar To rise pela aliança by e covenant clamar pela sua casa, upon your pela home, sua família, upon your family, pelos seus amigos. upon your friends. Fique de pé comigo, por favor. Stand up with me right now. Você acha que é porque a gente é bom? Oh, you think it's because we're so good? Acha que é porque Deus, Because God. a portinha de casa está queimada? Lord, what are you going to do about the doors that burn down? Deus, Lord, Jerusalém está the sofrida. walls are down. What are you going to do? Deus, God, olha, viemos da escravidão. look at us. We were in captivity. Ele não menciona as dores. He does not talk about the Ele problem. menciona a aliança. He talks about the covenant. Deus de aliança. God of covenant. Ele diz Deus grande. He says, great Ele God. diz Deus terrível. Awesome God. Neemias está dizendo: He's saying, tu não és qualquer Deus. you are not just any Tu God. não és fraco. You're not weak. Tu não és fraco. You're not weak. Tu és grande. You are mighty terrível. and great. Neemias disse: Nehemiah said, ele diz, Senhor, he says, Lord, as minhas vitórias my victories, não se apoiam nos meus méritos, they're not based on my merit de quem eu sou. or who I am. A minha vitória No, all my é a victories tua aliança. are your covenant. Porque no teu livro Because in your o book, Senhor escreveu you wrote e mostrou a Moisés: and you showed Moses, somos o teu povo. we are your people. Somos o teu povo. A tua benignidade não tem fim. Your goodness has no end. Somos o teu povo. We're your people. Deus de aliança. God of covenant. Faz outra vez, Deus de aliança. Once again, God of covenant. O Senhor já fez antes. Lord, you've done it before. O Senhor já fez antes. Lord, you've done it before. Faz outra vez. Do it again. Faz de novo. Do it again. Tudo novo. Do it again. Normalmente eu não faço isso, Just do this. mas eu preciso fazer isso hoje. I gotta do this now. Todos os Neemias Every que Nehemiah sentem a in this room, dor e sabe da aliança, and you know your covenant, saia do seu lugar correndo. leave your seat running. No espírito de Neemias, The same spirit of Nehemiah, agora, come to the altar. venha para o altar agora. Come to the altar. Vamos clamar pela aliança. We're gonna pray for Vamos covenant. clamar pela aliança. We're gonna pray for covenant right now, Correndo, together. saia do teu lugar agora. Come running from your seat. Vamos clamar pela família. Those with Vamos families, clamar pela casa. for your home. Meu Deus do céu, My God in eu heaven. falei correndo. I said running. Eu falei correndo. Every Nehemiah. Oh meu Deus. My God. Alguém mais precisa sentir Someone else has got to feel o this. que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos. What we're living here in this Alguém country. mais precisa sentir We must e feel se this. levantar. The change. Não são nossos méritos, Not our é a tua aliança. Oh meu Deus, alguém mais. My God, one more person. Levante as mãos e ore. Levante as mãos e ore. Lift up your hands and pray. Lift up your hands and pray. Lift up your hands and pray. Deus dos céus. God in heaven. Deus dos céus.
Escute, Listen. levante o rosto, olha aqui. Lift up your face. Look up. Versículo 6. Verse 6. Senhor Deus dos céus, Lord God of heaven, inclina os teus ouvidos bow down your ear e ouve a oração and hear the prayer do teu servo. of your servant. É bom começar a servir, servo. It's good to start servant. Ouve a oração Hear the prayer daquele que te ouve of the one who hears you e te serve. and serves you. Ouça-nos! Hear us. Ele não disse ouça só a mim. Not just hear me, Ouça-nos! hear us. A oração diante de ti. A prayer before you. Olha para os nossos filhos. Look at our kids. Olha para todos os teus servos. Look at all your Olha servants. para nossa casa. Look at our houses Os pecados dos nossos filhos. and the sins we Os committed pecados da nossa família. and the sins of our families. Tudo que nós All that we cometemos contra ti. did against you, Lord. Todos nós. All of us. Toda a casa do meu pai. Every house of my father. Junto comigo. Along with me, Pecamos. we have sinned. E olha que eu estou falando de Neemias. And I'm talking about Nehemiah, Um cara que não precisava se importar. a guy who didn't have to care, Levantou e se importou. but he stood up and cared. E ele diz nós. And he said, us, Nossa casa. we, our home, Nossos filhos. our house, Nossos pais. our kids, Nossa família. our family, Todos nós. us, Pecamos. we sinned. Pecamos. We sinned. Mas lembra-te. But remember, Sou teu servo. I am your servant. Nós temos um momento muito parecido com esse. We have a very similar moment like this. Em Joel capítulo de número 2. In Joel chapter 2, Deus chega para o povo e diz. God comes to the people and says, Chega de cinza. enough ashes on your forehead. Chega de rasgar veste. Enough tearing your robes. Chega de criar aparência. Enough with appearances. Chega de tentar impressionar. Enough trying to impress me. Rasgue os vossos corações Rend your hearts diante de mim. before me. Rasgue os vossos corações. Rend your hearts, E eu virei. and I will come to deliver you. Levante as mãos lá em cima. Lift up your hands. Levante as mãos lá em cima. Lift up your hands. Vou te dar mais um minuto. I'm gonna give you another minute. Tempo estourado. Overtime, Um minuto but just 1 minute para você sentir. to feel this. Como Neemias, As Nehemiah would, nossos filhos, our kids, nossas famílias, our families, nossa casa, our homes, nossos pais. our parents. Pecamos, We sinned. pecamos, We sinned. pecamos. We sinned. Mas eu te peço, But I ask, ouve a hear oração the prayer daquele que te serve. of the one who serves Ouve you. a oração Hear the de prayer quem te serve. of the one who serves you. Ore agora. Hear it now. Repita essas palavras. Pray these words Ore agora. right now. Diga, ouça a oração Pray these words do teu servo. of your servant. Ouça a oração Hear the da prayer tua serva. of your servant. Ora mandará Moshe querer matarás. Ora mandarás. Ora mandaremos querer bagababas. Quase lá, quase lá, Almost there. quase lá. A little more. Muita gente ainda não se importou, Come on, a little more. ainda não entendeu. We're gonna get it. E se a gente clamar junto, Cry out together. Deus muda o governo de uma nação. Eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou o meu coração. Tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar.
your hands. E diga: Deus dos céus, Say, God of heaven, Deus grande, great God, Deus poderoso, awesome God, Deus terrível, mighty God. Tu és único. You are the only one Responde who can answer a oração do teu servo. the prayer of your servant. Nós ainda vamos ver Deus tocar este governo. We're still going to see the Lord move and touch this place. Claro que eu não posso dar detalhes porque o algoritmo me pega. I can't give details or the algorithm catches me. Deus vai tocar esse governo But the Lord will touch this government por causa da nossa oração. because of our prayer. Não por causa de nós, Not because of us, por causa da aliança because of the Lord's covenant que nós temos. that we have. Assim diz o Senhor. Thus saith the Lord. Que o Senhor te abençoe e te guarde. May the Lord bless you and keep you. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você Make his face shine upon you e tenha misericórdia de você. and be gracious to you. Que o Senhor sobre você levante o rosto May the Lord turn his face towards you e te dê a paz. and give you peace. Quem precisar de mais alguma oração pode ficar com a intercessão. If you need prayer, you may come up. Deus te abençoe, bom domingo. God bless you. Have a good Boa Sunday. semana. Good week.